Olá, alunos, tudo bom? Então vamos dar início a mais uma videoaula. Essa semana, continuando com o reino protistas, nós vamos falar sobre as algas, tá? Então, qual a importância das algas? Microscópicas ou não, pequenas ou grandes, unicelulares ou pluricelulares, a maioria das algas é aquática, algumas de água doce e outras marinhas. Todavia, algumas são encontradas em ambientes terrestres úmidos, como algumas algas verdes que vivem sob o tronco de árvores. Todas as algas têm clorofila e por isso fazem fotossíntese. Porém, cada grupo tem uma cor característica, pois apresenta um pigmento de outra cor que encobre ou mascara a cor verde da clorofila. Tais pigmentos também auxiliam a absorção de luz no processo da fotossíntese. Algumas algas microscópicas reproduzem-se em virtude da poluição da água de uma represa, que, em pouco tempo, deixa o precioso líquido com cheiro e sabor muito ruins. Por outro lado, outras espécies de algas sustentam as cadeias alimentares marinhas. São utilizadas na fabricação de medicamentos e de cosméticos. Produzem substâncias para a indústria e algumas servem de alimento para os seres humanos. Muito bem, turminha. As algas protistas podem ser unicelulares ou pluricelulares. Habitam mares, lagos, rios e ambientes úmidos. São a base da cadeia alimentar. Formam o fitoplâncton. São responsáveis pela reposição de oxigênio na atmosfera. Podem viver isoladas ou coloniais, ou formam colônias. Algas unicelulares são as pirrófitas. Vivem nos mares, possuem xantofilas e caroteno. A maioria são os dinoflagelados, pois possuem 2 flagelos e parede celular de celulose. São responsáveis pela maré vermelha. Então aqui o exemplo dos dinoflagelados. Dinoflagelado por quê? Porque elas possuem 2 flagelos, que auxiliam na locomoção. Além disso, nós temos a noctiluca, que são algas bioluminescentes. E algumas dessas algas são responsáveis, pela maré vermelha, quando elas se proliferam em um número excessivo. Algas pluricelulares são as algas macroscópicas, ou seja, muito grandes, e são visíveis a olho nu porque são pluricelulares. A maioria vive no ambiente marinho, mas há espécies de água doce e terrestre. Seu corpo é formado por um talo que pode apresentar ramificações. Possuem pigmentos que absorvem a luz solar, fazendo fotossíntese. Servem de alimento para muitos animais. Os principais grupos são as clorófitas, as rodófitas e as feófitas. Muito bem. Pirrófitas são as algas cor de fogo. Elas são unicelulares, elas podem viver isoladas ou em colônias. Elas são dinoflageladas porque possuem 2 flagelos para a locomoção e são responsáveis pela maré vermelha, ou simbiose. Também fazem bioluminescência. Elas são do reino protistas,
Então, essas dinoflageladas, elas são conhecidas como pirrófitas ou dinófitas. São algas unicelulares, possuem 2 flagelos para locomoção, apresentam coloração parda-amareladas e pardo-avermelhadas. Na maioria, são marinhas, tá? São os principais produtores das cadeias alimentares oceânicas. Possuem parede celular constituída de celulose e sílica. Sílica, turma, é um composto químico dióxido, tá, das algas. Eles servem como uma carapaça para a proteção dessas algas. A sua reprodução, ela pode ser assexuada. No caso de assexuada por bipartição, são aquelas que se dividem em 2, tá? Muito bem, agora falando um pouquinho sobre a maré vermelha. Quais são as causas? É a poluição, né? A eutrofização. A eutrofização ocorre pelo excesso de nutrientes. Quais são esses nutrientes? São compostos químicos contendo nitrogênio ou fósforo. Quais são as consequências da maré vermelha? A maré vermelha causa muitos malefícios aos habitantes marinhos e ao homem. As algas produzem e liberam toxinas que envenenam as águas, provocando a morte de peixes e, em consequência, diminuindo a atividade pesqueira. Existe um envenenamento, tá, do homem que é de forma indireta. Ou seja, os moluscos, os mexilhões, para eles se alimentarem, eles filtram a água do mar, retirando os nutrientes que ele precisa. Com essa filtração, acontece um acúmulo de toxinas, tá, nos moluscos. Esses moluscos são alimento de pássaros, mamíferos marinhos e peixes, que por sua vez são alimento dos humanos. Tá? Então, em grande quantidade, essas toxinas, quando atingem o organismo humano, elas podem até matar. Ao ingerir um molusco intoxicado, o ser humano pode desenvolver uma paralisia por envenenamento, envenenamento diarreico e envenenamento amnésico. A luminosidade no mar também é impedida devido ao bloqueio efetuado por camadas de algas, diminuindo a oxigenação da água e comprometendo a vida da fauna aquática. Crisofícias são as algas douradas. Elas são unicelulares e são os principais integrantes do fitoplâncton marinho. Predomínio de pigmentos amarelos e marrons. As mais conhecidas são as diatomáceas. Diatomáceas, turma, é um grupo de algas, tá? Elas são unicelulares, sendo unicelulares, são microscópicas, né? E compõem o fitoplâncton. Elas possuem a parede celular rica em sílica, né? Então, como eu disse para vocês, sílica é uma proteção das algas, uma proteção dura, tá? Que serve como uma carapaça para essas algas. Seu esqueleto também é composto de sílica, é um esqueleto silicoso. Possui várias utilidades para o homem, tais como na produção de velas de filtro de barro, cremes esfoliantes, abrasivos de polimento, ceras e até mesmo na construção civil, tá? Porque elas também servem para fazer tijolos. As algas verdes ou clorofícias são seres unicelulares, podem viver isolados ou coloniais e também podem ser pluricelulares. Seus cloroplastos
possuem clorofilas A e B, carotenos e xantofilas. As clorifícias são algas de cor verde que têm a clorofila como pigmento predominante em suas células. São as parentes mais próximas das algas pardas e marrons. Algas pardas. Estas já são multicelulares e vivem no mar. Algumas pardas gigantes, que são as conhecidas como kelps, formam verdadeiras florestas submersas. Na costa brasileira, o gênero mais conhecido é o sargasso. Agora as algas vermelhas, elas pertencem ao filo Rhodophyta. Características gerais: a maioria são multicelulares, ou seja, pluricelulares. O habitat aquático e terrestre úmido. A parede celular interna rígida formada por celulose e externa mucilaginosa formada por agar. Tá? Esse agar ele é um estabilizante usado em laxantes. Tá? E carreginina, que são caramelosas, tá? E também são usadas como estabilizantes em sorvetes. Podem apresentar depósitos de carbono de cálcio, por isso elas são calcárias. Também são utilizadas na alimentação. A importância econômica das algas. Muitas algas apresentam um conteúdo rico em proteínas, vitaminas, sais minerais, polissacarídeos e são amplamente utilizadas na alimentação, principalmente por povos orientais, há cerca de 10 mil anos. As mais utilizadas como alimento são as pardas, as vermelhas e as verdes. Há um grande número delas utilizadas na indústria alimentícia, farmacêutica, cosmética, na medicina e ainda como substâncias em pesquisas científicas. Muito bem, turma, o que eu quero comentar agora com vocês? Por que as algas fazem fotossíntese, possuem clorofila, tá? E elas fazem parte do reino protista? Por que elas não fazem parte do reino das plantas, do reino plantário? Porque as algas, elas não têm raiz, elas não têm caule, né? Ou seja, elas não possuem tronco, né? Então elas não têm o que chamamos, só um instante. Então, voltando, essas algas, elas não fazem do grupo, não fazem parte do reino plantae, porque elas não possuem o que chamamos de tecidos verdadeiros. Tá? Quais são esses tecidos verdadeiros? Elas não possuem caule, elas não possuem tronco, correto? Mas as algas verdes, como nós vimos aqui agora há pouco tempo, essas algas verdes, segundo pesquisadores, tá, todas as plantas terrestres, tá, elas são originárias, ou seja, elas evoluíram a partir dessas algas verdes. Tá? Então, existe na história da evolução, tá, uma ligação entre as algas verdes e as plantas terrestres que nós conhecemos hoje. Tá joia, turma? Então, por essa semana, hoje é só. Na semana que vem nós voltamos. Um abraço.